saudações a todos e a todas que, em nome de Cristo Jesus, não se permitem, caminhar pelas circunstâncias. Segundo o profeta Zacarias, lá no capítulo 9, versículo 12, o povo que pertence a Deus, que tem a consciência do pertencimento ao Senhor, é um povo marcado, por serem prisioneiros da esperança. Eu gosto muito desse termo, num tempo onde a desesperança é um elemento muito presente nas vidas. Olhar para as circunstâncias e entendermos que nós as experimentamos, sim, é verdade, mas que elas estão bem abaixo daquilo que Deus pode fazer por cada um de nós. A esperança nos motiva, a esperança nos leva adiante. Nós não nos deixamos ficar prisioneiros, daquilo que é aparente. Pegue esse termo, para a tua existência e entenda que é uma realidade para a nossa vida. Por quê? Porque às vezes, é claro que a vida aparentemente pode nos parecer injusta. Quem de nós não se preparou desde quando se compreende por ser humano, não se preparou para ser o melhor? Todos nós queremos brilhar, todos nós queremos fazer diferença, todos nós queremos ser reconhecidos, como pessoas, como seres humanos que fazem diferença, E às vezes, diante das frustrações que nos vêm, a vida pode ter esse significado para muitos injusto. Pode parecer, que até mesmo, as nossas orações, os nossos pedidos, que fazemos com toda a sinceridade do nosso coração, até mesmo em alguns momentos com lágrimas, parece que ficam sem respostas. Pode até mesmo nos parecer que nos foi negado, por Deus, essa visão, de que da esperança. Mas nós gostaríamos de, nesta manhã, entendermos que tudo aquilo que nós colocamos diante de Deus em oração, uma oração sincera, ela jamais deixará de ser ouvida. Entenda isso. Tudo aquilo que você colocou diante de Deus, de uma forma ou de outra, ou Deus está te dando, ou Deus está preparando, Ora, que todos nós sabemos que são coisas que competem e cabem não somente para o nosso prazer humano, mas ele, acima de tudo, deve servir para a glória de Deus, para o auxílio, da humanidade. Às vezes, portanto, diante de determinadas circunstâncias, as dúvidas podem aparecer, alguns temores podem vir, até mesmo frustrações podem parecer demasiadamente difíceis. Você que está aí passando por um desses momentos que podem ser classificados como difíceis, você entende que certamente não é fácil mesmo experimentarmos esse tempo. A vida pode trazer, e ela traz constantemente, perguntas complicadas, pode nos apresentar obstáculos, dificuldades que a princípio nós não entendemos o porquê. Ora, ter fé nesse momento não é ter todas as respostas, como muita gente imagina. Eu tenho fé, então as respostas elas virão de forma imediata. Não, isso não é uma verdade, Mas nós devemos, acima de tudo, escolher, o sentimento de fé, de convicção, de esperança, em vez de permitir que a dúvida, ela venha até nós, Portanto, caminhar por fé é fundamental, Caminhar pelas circunstâncias não nos levará a lugar nenhum, mas caminharmos por fé vai nos fazer entender que algo melhor está à nossa espera sempre. Ora, o cristão, aquele que já confessou Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, deve decidir confiar nos planos de Deus, de que Deus tem um plano, Ou seja,
nós precisamos compreender, porque quando isso se torna uma realidade, a vida tem um outro sabor. Né? Vemos mais claramente, né, quando atingimos posteriormente aquilo que é chamado de o nosso potencial humano, quando depois de crises, depois de momentos difíceis, passamos, né, por um momento em que nós iremos compreender, puxa vida, esse meu estágio de vida agora, independente do meu tempo de existência, é muito melhor. Quem de nós já não fez comparações, né, entre o nosso tempo de hoje e o nosso tempo de ontem? E eu quero chegar à conclusão, né, e eu chego à conclusão quando eu sempre penso nisso, né, quando me perguntam, né, mas professor, né, você já está com idade, o que você pensa, né? E eu sempre digo o seguinte, né, que esse é o meu melhor momento da vida, apesar, né, das limitações físicas que começam a aparecer naturalmente, a minha mente, o meu coração, o meu sentimento, né, realmente me fazem acreditar que este é o meu melhor momento. Né? Faça isso, tenha isso como fundamento, né, para a tua existência. Esse é o melhor momento da tua vida. Vamos dar uma olhadinha em um texto, né? Vamos dar uma refletida em um texto, né? Que poderá nos trazer um experimento muito interessante. É um acontecimento na vida do grande apóstolo Paulo que certamente pode nos ajudar, pode nos conduzir a uma reflexão bastante interessante, né, sobre orações, né, não atendidas, sobre momentos difíceis. É a passagem lá quando Paulo fala sobre os espinhos na sua carne, ou seja, as dificuldades que ele enfrentava. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 a 9, que nos diz o seguinte: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, né, quando Paulo relata isso aos Coríntios, né, havia ocorrido 14 anos desse episódio. Esse homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais é lícito ao homem referir. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedia ao Senhor que o afastasse de mim. Então o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Para o mundo, isso é algo ilógico, né? Você pedir que seja livre de um problema, de uma dificuldade, e Deus vir para você e te falar, como falou para Paulo. E Deus tem nos falado, e Deus nos fala através de várias circunstâncias, né? Pode ser que ele não venha pessoalmente através do Espírito, mas ele vai usar pessoas, vai usar a palavra, vai usar momentos, né, na nossa vida espiritual, quando com ele estamos, para nos falar aquilo que ele falou para Paulo. E Paulo aqui ora 3 vezes. É um tempo, né? Não foram 3 orações seguidas, mas foram 3 momentos circunstanciais em que Paulo sentiu-se angustiado, sentiu-se prisioneiro, né, desse momento lamentável. Se dirige a Deus e Deus diz que não iria, né, tirar esse problema dele. Deus é injusto em decorrência disso? Não. E aí então Paulo confessa aos Coríntios, né, que hoje ele entendia, depois de 14 anos, né, dessa experiência, né, que ele havia experimentado, né, 14 anos, que num determinado momento agora ele sentia-se na sua plenitude espiritual. Era rico? Não. Era poderoso? Não. Ao contrário, era pobre, era perseguido, né? Era humilhado, né? O poder que ele tinha humano foi todo destruído, e o poder de Deus veio sobre a sua vida para torná-lo perfeito. E ele reconhecia isso somente depois de ter passado por estas circunstâncias, né?
Mas, muitas vezes, nós também temos nos perguntado, até quando, Senhor? Né? É uma pergunta, né, muitas vezes, daqueles que já se sentiram abandonados, né, esquecidos. Senhor, até quando? Até quando eu vou permanecer esquecido? Até quando, Senhor, eu vou ficar isolado? Até quando, Senhor? Né? Pode ser a pergunta de muitos que estejam aí angustiados, que estejam prisioneiros, que estejam cativos aí de uma enfermidade, de um momento difícil, né? E que pode perguntar até quando, Senhor, esse sofrimento vai durar. Acredite que o tempo do Senhor pode estar chegando ao final ou não. Mas a palavra que deve ficar é: a minha graça te basta. Ou seja, não abrirmos mão da graça do Senhor sobre a nossa existência, né? Não abrirmos mão dessa força que vem de Deus quando estamos experimentando um tempo difícil. E quem dos profetas, quem dos apóstolos, ou quem dos filhos de Deus sobre a face da terra já não experimentaram, né? Momentos difíceis, né? Quando isso acontece, né? Quando esses momentos vêm, quais são as atitudes que você tem tomado, né? Mesmo não tendo resposta em determinado momento da parte de Deus, não pare de orar. Essas 3 vezes que Paulo dirigiu-se a Deus até obter a sua resposta, também deve ser um desafio para as nossas vidas, né? Não deixar de orar. E Cristo, né, numa famosa passagem bíblica lá do Novo Testamento, ele nos ensina sobre a persistência, né, da oração. Lá em Lucas capítulo 11, versículos 5 a 8, Jesus disse, né, disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós que tendo um amigo, e este for procurá-lo, tendo um amigo, presta atenção nisso, Jesus, quando se referiu aos discípulos, e portanto também a cada um de nós, ele nos chamou de amigos, né? Ele não nos chamou de servos, mas nos chamou de amigos. Então, qual dentre vós, tendo um amigo, e esse for procurá-lo, à meia-noite ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo chegando de viagem procurou-me e eu nada tenho em que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: olha, não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, né? Não posso levantar-me para lhe dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação ou da insistência, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Né? Jesus, a sua sabedoria maravilhosa, ele vai dizer o seguinte, né? Que em determinado momento você precisa ser insistente nos seus pedidos. Por quê? Porque tem muita gente que desiste logo no primeiro pedido, que não é atendido, acreditando que Deus se esqueceu, né, da sua vida, né? Ora, não parar de pedir até que o Senhor nos responda de uma forma ou de outra, dando o seu sim ou até mesmo dando o seu não. Deus disse não para Paulo: eu não vou tirar esse problema da sua vida, esse problema vai te acompanhar. Para quê? Para que você saiba quem você é. Todo o poder, né, que sai da tua vida, Paulo, não é por tua causa, né? Não é por você, mas é para a glória de Deus, né? Então Paulo acreditou piamente que, né, o problema que ele tinha é para torná-lo fraco, no sentido de não ensoberbecer-se, né? Porque tem muito cristão, tem muita igreja, tem muito pastor por aí, tem muito líder que está ensoberbecido aí, né? Acreditando que é o melhor, que é o bom, né? Que sem ele, né, o mundo não caminha, que ele é o principal, que ele é o foco, que ele é o centro, né? Que desculpa a expressão, é a última bolacha, né, do pacote, que todos brigam para... Gente, nada disso, né? Então, precisamos olhar e acreditar que existem desafios na nossa vida. E acreditarmos, sim, que, né, Deus está conosco em todas as circunstâncias, que Ele jamais vai deixar de ouvir a nossa oração, né? Ora, e se Deus não nos responder positivamente? Confie, né? Confie na sua bondade, gente. Confie na misericórdia de Deus.
Paulo andou a sua vida pela misericórdia, pela bondade de Deus, né? Mesmo não tendo resposta, Deus continuou a cuidar dele. Deus não vai te deixar de jeito nenhum quando você nele, né, se apega, quando você se torna prisioneiro dessa esperança que vem de Deus. Termo maravilhoso para acompanhar, né, a nossa vida espiritual, a nossa caminhada, né, com Deus. Então, confiar é fácil? Claro que não, gente. Principalmente nesses últimos tempos, em que a própria palavra de Deus, o próprio Paulo, nos afirma que serão tempos difíceis, onde o egoísmo irá imperar. E é, portanto, que a confiança em Deus, ela é fundamental. Não é fácil confiar, gente, quando tudo está contrário, né, às tuas perspectivas, quando tudo está contrário a você. Quando Deus está em silêncio, né, a tendência, muitas vezes, natural, é desconfiar. Desconfiar que ele não está ouvindo a nossa oração, que ele não está interessado em nós. No entanto, sempre, creia nisso, mesmo diante do aparente silêncio de Deus, né? O salmista Davi nos dá uma lição muito importante. Ele continuava confiando no Senhor. Olha que coisa muito bonita, né? E havia algo que o motivava, né, a não desistir, a não abandonar a fé, que era a bondade do Senhor. Eu confio no Senhor, diz o salmista. Né? Eu confio no Senhor. Termo que deve nos acompanhar diante das dificuldades, possamos cada um de nós dizer: eu confio no Senhor, porque a resposta virá. Então, continue glorificando a Deus, continue adorando ao Senhor, continue orando ao Senhor. O Senhor está ao teu lado, porque você é prisioneiro da esperança. Que, em nome do Senhor Jesus Cristo, a graça misericordiosa do nosso Deus paire sobre a tua vida, sobre a tua família, e que a esperança seja uma realidade hoje, agora e para todo sempre. E você que aí está possa dizer então: amém. Assim seja.